Irmãos e irmãs, com gratidão celebro hoje 33 anos de ordenação sacerdotal. Olá pessoal, viva Cristo Rei! O que dizer do apostolado do Padre Paulo Ricardo? Quando eu conheci o apostolado do Padre Paulo e as homilias, os cursos do Padre Paulo Ricardo, eu fiquei impressionado com tamanha inteligência que ele tinha para abordar assuntos complexos, muitas vezes, e assuntos que envolvem também a questão política, sociopolítica, questões que envolvem a história da igreja, questões que envolvem catecismo, protestantismo, dentre tantos outros assuntos que envolvem a vida dos santos. Então, a didática do Padre Paulo é uma bênção muito grande. A forma como o Padre Paulo se expressa, como ele deixa claro as coisas, é algo muito abençoado, né? Eu encontrei na figura do Padre Paulo, para mim, uma referência no sentido de que ele abordava os assuntos de forma clara, trazia as questões, muitas vezes, políticas que muitas pessoas não querem falar, muitos sacerdotes não querem abordar, ou acham que não tem tanta relevância. Então, essa questão intelectual, mesmo, né, de conhecer mais sobre a vida dos santos, Santo Agostinho, dentre tantos outros santos, da forma que o Padre Paulo aborda, foi essencial para esse processo de busca cada vez mais de Deus e de entender a tradição da igreja. A tradição da igreja, ela não é simplesmente algo linear, plano, mas é algo que tem várias nuances, que envolve uma grande história e que não existe uma adoração de si mesmo, né? Mas simplesmente, e nem simplesmente um desapegar, mas entender que a vida é um sacrifício pelos outros. E é isso que a gente faz aqui na internet e tenta fazer nas nossas vidas de alguma forma, embora isso seja muito difícil e muito impreciso até. E eu vou deixar o vídeo aqui da homilia em que o Padre Paulo reflete sobre esses seus 33 anos de sacerdócio, falando da ordenação dele, foi feita pelo João Paulo II. Fiquem agora, né, com essa belíssima história do Padre Paulo. E conte para nós a sua história em relação ao Padre Paulo. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Há 33 anos atrás, eu e mais outros 48 jovens éramos ordenados pelo Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro, em Roma. Então, era o ano do 5º centenário do descobrimento da América, 1992. E, portanto, foram escolhidos bispos, 2 bispos de língua portuguesa, um português e um brasileiro, e 2 bispos de língua espanhola, um espanhol e um latino-americano, para ajudar o Papa na unção dos novos sacerdotes naquele ano em que se comemorava o 5º centenário da evangelização da América. O lugar onde eu me prostrei no chão era bem do lado da cruz que João Paulo II havia mandado colocar na parede da Basílica de São Pedro para recordar os 500 anos da evangelização da América. Na hora em que a gente é ordenado padre, é o Papa, ele mesmo quem impõe as mãos. Você então se reveste, né, da casula. E então, na unção das mãos, eu fui ungido então não era cardeal ainda, era um bispo só, mas depois se tornarão cardeais. O cardeal português, o cardeal Saraiva Martins, e recebi o cálice e a patena das mãos do futuro cardeal, né, o Dom Geraldo Magela Agnello, brasileiro. Então, um português e um brasileiro foi que ajudaram o Papa João Paulo II na minha ordenação. E do lado do Dom Geraldo Magela Agnello, entregando o cálice e a patena e dando assistência, estava um diácono. Um diácono que depois será Dom Henrique Soares da Costa. Só para se localizarem. Nesses 33 anos de sacerdócio, eu quero agradecer muito a Deus pela paciência comigo. A paciência de ir me tornando sacerdote. É um gerúndio bem longo, de 33 anos que ainda não acabou. Quais são as qualidades do sacerdote que Deus espera do padre ordenado? Recordamos que o sumo e eterno sacerdote é Jesus. No Antigo Testamento, não se falava do coração do sacerdote.
Não tem uma única palavra a respeito do coração do sacerdote. No Antigo Testamento, o grande drama do Antigo Testamento é que Deus tinha dado a lei do amor, mas os corações estavam longe de cumprir essa lei. Então os profetas começaram a dizer que virá um dia em que Deus vai escrever a lei no vosso coração, Jeremias. Ou mais radical ainda, virá o dia em que Deus irá arrancar o vosso coração de pedra e dar um coração de carne, Ezequiel. Nas profecias, os profetas então anunciavam o dia em que viria um coração novo, que teria a lei de Deus, a lei do amor. E esse coração veio, é o coração de Jesus. O coração de Jesus é o sacerdócio. Sim, é o sacerdócio porque no coração de Jesus está ali, aquele coração que nós não temos condições de oferecer a Deus. Um coração onde a alma humana está plenamente cheia do Espírito Santo, unida perfeitamente a Deus em união hipostática. Um coração que é fiel a Deus e compassivo com os homens. Eis as características do sacerdote no seu coração. O sacerdote é aquele que cria uma ponte entre o céu e a terra. E essa ponte está na alma de Cristo, no coração de Jesus. Não é à toa que São João Maria Vianney diz que le sacerdoce é l'amour du cœur de Jésus. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Ou seja, olhemos para o coração de Jesus e o que vemos? Um amor por Deus, fidelíssimo a Deus, piedade filial, cheio de amor abrasado pelo Pai. E olhemos para o coração de Jesus e o que lá vemos? Um amor por nós, uma compaixão para conosco, uma compaixão enorme. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram homens de violência. Depois que o povo pecou e, traindo Deus, fez o bezerro de ouro, Moisés mandou os levitas passarem de casa em casa e matar os idólatras. E mataram mais de 3.000 pessoas. Quando eles voltaram com suas espadas cheias de sangue, que fizeram justiça, Moisés então declarou: nesse dia, vós conquistastes o sacerdócio. Eis o sacerdócio do Antigo Testamento. Fidelidade a Deus, mas para o povo, espada. Espada. No Novo Testamento, Jesus dirige a espada a si mesmo, não em suicídio, mas aquele crime que foi realizado contra ele na cruz, aquele sacrifício cruento, ele transformou em oblação de amor. Se nós tivéssemos instrumentos para enxergar o que está no coração de Jesus enquanto ele está lá na cruz, nós viríamos um coração sacerdotal, uma ponte que une o céu e a terra, dois amores que são um só. O amor a Deus, que redunda e transborda no amor por nós. Um amor firmíssimo por Deus. Um amor firmíssimo pelos irmãos. Eis aí o coração de Jesus. Esse é o núcleo da nova aliança. Esse é o núcleo daquilo que é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer, meus queridos irmãos, atear em nossos corações um fogo. Aquele mesmo fogo que está no coração de Jesus. Fogo de amor a Deus. Fogo de amor pelos irmãos. E se em nós houver esse fogo, então nós, batizados, participamos de alguma forma do sacerdócio de Cristo. Não o sacerdócio ministerial, não o sacerdócio ordenado, não o sacerdócio como aquele do Padre Paulo, mas o sacerdócio real, aquela entrega, aquela doação, amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. É a radiografia do coração de Jesus. E para que vocês possam exercer esse sacerdócio, Deus, na última ceia, chamou 12. E disse: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Amigos íntimos, amigos para dar a estes amigos o poder. O sacerdote tem o poder. Oxalá tenha ele também o coração de Jesus. Isso Jesus não pode garantir. Isso depende da conversão do próprio padre. Mas Jesus
convida o padre a ter esse coração de amigo. O sacerdote recebe na ordenação o poder para consagrar o pão e o vinho. Recebe o poder para perdoar os pecados. Oxalá tenha ele também o coração de quem se oferece como vítima no pão e no vinho. Oxalá tenha ele o coração compassivo e amoroso para se sentar longas horas no confessionário e lavar os pés das pessoas com a mesma compaixão de Cristo. Não uma compaixão balofa de, desculpem as avós, que nem todas são assim, mas de uma vovozinha que, não é pecado não, meu filho, preocupa não, pode continuar aprontando escondido da sua mãe. Mas uma compaixão verdadeira de quem diz: teus pecados estão perdoados, agora vamos para a aventura de amar. Vamos para a aventura de ter um coração como o de Cristo, aquela chama ardente de amor. Não há misericórdia nenhuma em dizer a uma pessoa: teus pecados estão perdoados, e deixá-la na lama, de não ter a experiência fantástica de amar com aquele fogo com o qual Cristo nos ama. A grande misericórdia de um coração sacerdotal. Meus queridos, gratidão a Deus pelo sacerdócio de Cristo nos seus sacerdotes ordenados. Agradeço a Deus nosso Senhor de ter me feito padre há 33 anos atrás. Agradeço e louvo a Ele por ter me ordenado padre no mês do Sagrado Coração de Jesus. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Agradeço por ter me ensinado, através de Santa Teresinha, que o sacerdote é vítima de amor. Agradeço por ter me dado o exemplo do Padre Pio, sacerdote vítima de amor. Todas essas realidades que estavam lá desde o começo e que só com o tempo eu fui aos poucos entendendo e que certamente só entenderei plenamente no céu. Rezem por mim, para que eu seja menos infiel. Rezem por mim para que Deus faça o que Ele tem que fazer, mesmo que Ele tenha que torcer, espancar, chutar, fazer o que for necessário para fazer com que esse coração de pedra se torne um coração de carne, se torne um coração configurado ao de Cristo Jesus. Rezemos por todos os sacerdotes do mundo inteiro, pelo Papa Leão, pelo nosso Bispo Dom Mário, que todos abundantemente sejam abençoados nessa missa que eu ofereço aqui, em honra a Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, e aqueles que ordenados estão a Ele ligados. Os que estão no céu, para a sua glória. Os que